Prezados e prezadas, estudiosos e estudiosas, chegamos então à nossa sexta atividade online e esta atividade, inclusive, é muito legal. Eu produzi para vocês um texto de modelo para a atividade avaliativa que vocês vão fazer, que eu chamei de multitipológico, né? Você vai pegar um tema e desenvolver esse tema em tipos textuais diferentes. O nosso núcleo dessa atividade é discutir domínios discursivos, gêneros textuais e tipos textuais. Os domínios discursivos são as grandes esferas sociais em que o discurso é propagado, né? As correntes discursivas são formadas. Então nós temos aí o domínio discursivo da religião, o domínio discursivo do esporte, o domínio discursivo do jornalismo, o domínio discursivo do direito, o domínio discursivo da medicina, da área da saúde, o domínio discursivo da área da educação, e assim cada setor social, cada esfera da vida social vai formando então correntes discursivas, né, que são ali propagadas, disseminadas naquele âmbito. Até o jeito de falar, os vocabulários ditos, né, as expressões utilizadas, os conceitos trazidos são semelhantes ali dentro daquele domínio discursivo. Por isso que tem esse nome. Os gêneros textuais, eles residem dentro desses domínios discursivos de maneiras muito particulares, mas para a gente entender o que é um gênero textual, eu gosto de dizer que o gênero textual tem a ver com o papel social que o texto desempenha. Todo texto tem um papel social que ele desempenha, que ele carrega, ele comunica uma relação de interação social. Então você tem, por exemplo, na esfera jurídica, você tem lá a procuração, o habeas corpus, a petição inicial, né? No jornalismo você tem reportagem, entrevista, você tem as matérias completas, né? Os documentários, então isso, né? As crônicas, os artigos de opinião, dentro da literatura nós temos as crônicas, os romances, os contos, dentro da esfera esportiva, né? Nós temos as várias formas de gêneros esportivos, né? De discurso esportivo, nós temos as análises, temos a parte estatística, temos a parte especificamente da saúde do esporte. Então, assim, os gêneros textuais são aqueles vários gêneros do dia a dia que desempenham papéis. O telefonema, por exemplo, é um gênero textual, né? O telefonema, a carta é um gênero textual, a crônica é um gênero textual, a bula de um remédio, a receita de um bolo, todos esses elementos que desempenham papéis, né? A piada é um gênero textual, né? E aí, como o mundo cada vez mais vai produzindo formas de comunicação mais diversas, novos gêneros vão surgindo, né? Agora, quais são os tipos de texto que corporificam esses gêneros? Nós vamos falar de 3 especificamente, que são a descrição, a narração e a dissertação. Mas entendamos então, o que é descrever? Eu gosto de dizer que descrever é retratar, fotografar por meio de palavras. Então a descrição é uma fotografia verbal. Nós caracterizamos alguma coisa, um lugar, uma paisagem, um ambiente interno, um ser, um objeto, a partir de uma pormenorização daquilo que está sendo descrito em relação às demais coisas. Então, cada vez que eu incluo uma coisa, eu estou excluindo outra. Eu digo, era um velho casebre. Eu já estou distinguindo aquela casa de uma mansão, ou de um prédio, ou de um sobrado, ou de uma casa urbana. É um velho casebre, não é uma casa nova. Então, quando eu incluo um adjetivo, eu incluo uma caracterização, eu excluo outras, para ir pormenorizando aquela imagem. Eu digo, era um lugar muito simples, então eu já tiro daquele lugar qualquer interpretação que possa pensar nele como um lugar de ostentação, um lugar de riqueza, né? Eu digo que era simples. Se eu vou descrever uma pessoa, eu digo, essa é alta por meio, cerca de 1,90 m, eu já estou excluindo os medianos e os baixinhos, né? Pele clara, estou excluindo uma pele mais amorenada ou negro, né? Cabelos anelados, eu estou excluindo os cabelos louros, os cabelos lisos e os cabelos
enrolados, né? É um cabelo no meio termo, né? Anelado. Então, cada vez que eu incluo uma coisa, eu excluo outras, né? E assim eu vou criando a pormenorização. Antigamente tinha um retrato falado, né? Que se fazia na polícia. E aí a pormenorização final eles pediam, né? Você sabe se a pessoa tinha uma tatuagem ou uma cicatriz, por exemplo, que aí pormenoriza bem, né? Aí define bem, né? Então, a descrição é um retrato, uma fotografia por meio de palavras. E eu posso fazer descrições que são reais ou descrições que são ficcionais. Eu posso trazer descrições que são técnicas, né? Tipo, por exemplo, o manual de instruções, uma descrição documental, né? Aquelas que pedem CPF, endereço, naturalidade, nacionalidade, essas coisas são descrições técnicas, né? O manual de montagem de alguma coisa, um eletrônico ou um móvel, aquilo ali é técnico, né? E tem uma descrição mais literária, que traz aspectos mais interpretativos, né? Eu digo, fulano era uma pessoa muito querida, era uma pessoa carinhosa, tinha um olhar meigo, um sorriso doce, uma forma bonita de ver a vida. Repare, eu estou descrevendo alguém, mas por aspectos puramente abstratos, psicológicos, literários, né? Então, nós temos aí uma riqueza de detalhes que compõem a descrição. Não é incomum nós vermos a descrição atrelada à narração. O que é narrar? Narrar é contar fatos encadeando neles um acontecimento, uma história. Então, vários fatos vão montando, vários passos vão montando um acontecimento maior, uma história maior. O que é preciso ter, digamos assim, numa narrativa, numa narração? Você tem o que e quem, né? Aconteceu alguma coisa e esse alguém é protagonista desse algo que aconteceu. E aí você tem o onde, o quando, o porquê, o por isso, né? Então você tem todo um processo de organização do processo narrativo que vai criar um enredo, por exemplo, né? De começo, meio e fim, se for um enredo cronológico, se for um enredo lógico, né? Ele vai de começo, meio e fim, do começo para o fim, ou então no estilo de Machado de Assis, né? Memórias Póstumas de Brás Cubas, do fim para o começo, né? Que é uma coisa muito criativa, inteligentíssima, né? Tem uma narrativa também do Chico Anísio, que é Nascer Velho e Morrer Jovem, que é incrível, né? Quem quiser depois ver no YouTube esse vídeo, o Chico Anísio arrebenta, né? Fizeram até um filme também nessa mesma linha, que é o curioso caso de Benjamin Button. O cara nasce idoso e vai se tornando mais jovem. Quem estrelou o filme foi o Brad Pitt e aquela belíssima atriz, excelente atriz, a Cate Blanchett. Então, narrar é uma história que tem um enredo. Essa história que tem um enredo, tem nela um contador dessa história, que enreda essa história. É o narrador, que pode ser de 3 formas. Você tem o narrador observador, que é aquele que conta a história de alguém. Você tem o narrador personagem, que é aquele que narra algo que ele mesmo viveu, sozinho ou com outras pessoas, né? E tem o narrador que, embora esteja de fora, ele é chamado de onisciente, porque ele tem uma espécie de deusificação no processo da narrativa, porque ele sabe mais da história do que a própria personagem que viveu a história. Ele consegue trazer para nós que estamos lendo a reflexão, o pensamento, as angústias, as tristezas internas da personagem, coisas que ela não diz, nenhum diálogo, ele descreve para nós o que ela está pensando. Ele consegue, inclusive, antecipar coisas que a história ainda vai trazer. Isso é narração onisciente. Ele consegue traduzir falas que estão só na mente e acontecimentos que ainda estão por vir. Isso é onisciência, né? Então, narrador, observador, narrador, personagem, narrador onisciente. Nós temos então enredo, narrador. Temos a personagem e as personagens, né? Você tem protagonista, em alguns casos tem antagonista, em alguns casos você tem um ato de heroísmo, em outros casos anti-heroísmo, mas você tem personagens que são centrais e personagens que são ali secundários, circundantes, né? Para o enredo daquela personagem central.
Você tem então um lugar ou lugares onde a história se passa e você tem o tempo, né, onde a história se passa, certo? Que é quando a história se passa. Nesse caso, é muito importante nós sabermos também que tem histórias que são reais, tem histórias que são baseadas na realidade e tem histórias que são completamente ficcionais. Você pega, por exemplo, lá Senhor dos Anéis, né? Harry Potter, né? São histórias completamente ficcionais. E você tem histórias que são baseadas na vida real. Você pega, por exemplo, tem um filme muito bom, né? Uma história muito legal, que é o Resgate do Soldado Ryan, por exemplo. Assim, são construções baseadas na realidade da Segunda Guerra Mundial, né? Isso é muito interessante de se ver, né? E tem outras que são fundantes de uma história baseada em pesquisa, baseada em aprofundamento, que gerou ali uma história real sendo contada, um fato real sendo narrado, né? Então, a narrativa é dessa característica. Aí, quando eu vou descrever o lugar, descrever o tempo, né, o momento vivido, descrever a personagem ou as personagens, eu acabo associando, então, descrição e narração, narração e descrição dentro do mesmo texto, né? Isso é muito legal, isso é muito interessante. Por fim, nós temos, então, a dissertação, que é um texto de construção temática, de caráter de visão de mundo, de caráter de análise social, temática, de conteúdo, né? Digamos assim. E toda dissertação é um texto que carrega consigo opinar, se posicionar, fazer a análise, fazer a exposição, defender tese, construir argumentos, trazer ideias sobre um tema. Dissertar é organizar as suas ideias, seu discurso por meio da análise de um tema. E aí a dissertação está presente em vários gêneros, né? Numa petição de um advogado, num texto de opinião de um jornalista ou de um analista crítico. Nós temos os ensaios, né? Os ensaios acadêmicos, os ensaios curtos e ensaios longos. Nós temos a dissertação nos artigos de opinião, nos textos, digamos assim, de cunho mais de resenha, por exemplo, que faz a análise de livros, de filmes, de obras, de peças teatrais e assim por diante. Então, dissertar é construir uma análise temática, que é construída em terceira pessoa, feita por alguém que está fazendo um papel analítico diante de uma visão social / individual daquilo que está sendo olhado, daquilo que está sendo analisado, tá certo? Então é isso. A atividade que vocês vão fazer é escolher um tema qualquer e fazer sobre esse mesmo tema um pequeno texto descritivo, um pequeno texto narrativo e um pequeno texto dissertativo, todos sobre o mesmo tema. Eu, para não deixar dúvidas, fiz um modelinho, humildemente fiz um modelinho para vocês verem. Lá eu falo sobre a relação homem-natureza, essa relação destruidora, né? Homem-natureza, o tema é esse lá que eu escolhi, mas vocês vão poder falar de qualquer coisa que vocês desejarem. É isso aí então. Muito obrigado a vocês, um abraço.